Meus irmãos, antes de nós estudarmos o conteúdo, eu quero dizer uma coisa que vai chocar vocês. Vocês estão sabendo, ou se não sabem, vão saber, que os muçulmanos, os islamitas, eles vêm da Arábia, da Jordânia, dos Emirados Árabes, da África, de vários países muçulmanos para a Europa. E vocês sabem que a Europa é uma sociedade humanista, é uma sociedade pós-cristã. A Europa não é mais cristã, é pós-cristã. A Europa é esquerdista, a Europa é feminista, a Europa é tudo contrário a Deus, a moral, a ética e a família. Desconstruiu o cristianismo e a sociedade judaica cristã. E, meus irmãos, os muçulmanos vêm de lá para a Europa, passam em média 10 anos estudando nas faculdades europeias, recebendo uma chuva de tudo contrário ao que os islâmicos creem. Olhe para cá. Eles fazem graduação, eles fazem pós-graduação, eles fazem mestrado, eles fazem doutorado, os muçulmanos, e voltam para seus países e voltam mais muçulmanos do que o que entraram na Europa. Não abrem mão dos seus valores religiosos, dos seus princípios, de suas crenças, de suas ideologias fundamentalistas islâmicas. Não abrem mão. Pelo contrário, eles tentam ganhar os europeus. 10 anos depois, o jovem volta para o seu país de origem, do mesmo jeito que veio. Não bebe, não come carne de porco, só casa entre eles, entre muçulmanos, etc, etc. Olha para cá. Foi feita pesquisa, isso que eu estou falando é pesquisa. O jovem cristão brasileiro, nascido e criado na igreja, na escola dominical, vai para a faculdade aqui de Maceió, a faculdade federal, ou mesmo aqueles cursos profissionalizantes, como é que chama? O IFAL. Vai para qualquer uma deles com 3 meses de escola, já chega na igreja chamando o pastor de fascista, já arrepia o cabelo, já vira feminista e tira foto mostrando as partes íntimas. Como é que se explica isso? O muçulmano não muda a sua fé. E o cristão, com 3 meses de faculdade, não todos, mas uma grande parte já vira a cabeça. Como é que vocês me explicam isso? Quer dizer que os muçulmanos estão mais crentes do que a gente? Quer dizer que o Deus deles é mais forte do que o nosso? É uma vergonha para nós. É verdade ou não é, irmãos amados? A pessoa passar a vida todinha na igreja, com 3 meses de faculdade, já mudou o juízo totalmente. Então isso é um crime, isso é um absurdo. E por que foi que o Conjoade se preocupou com vocês? Porque nós temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. Batismo com o Espírito Santo é crescer na graça ou no conhecimento? Na graça. Na graça. Receber poder é crescer na graça ou no conhecimento? Receber dons espirituais é crescer na graça ou no conhecimento? Mas alimentar o intelecto, se prevenir, conhecer as coisas historicamente, filosoficamente, aí é crescer em quê? No conhecimento. E a Bíblia manda, segundo Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. Então essa aula não vai ser uma doutrina, não vai ser um avivamento, vai ser uma aula para que vocês cresçam no conhecimento e quando vocês chegarem, que vocês sejam graduados. É meu prazer que vocês sejam pós-graduados. É meu prazer que vocês façam mestrado. É meu prazer que vocês façam doutorado. E é meu prazer que vocês sejam pós-doctore.
Vocês não dizem um amém, não? Agora, pelo amor de Deus, com 3 meses lá, não se desvie, não. Pelo amor de Deus. Pelo sangue de Jesus. Então, nós trouxemos essa aula sobre o gramscismo. Irmão, quem já ouviu falar de Antônio Gramsci? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Não agora, depois que recebeu esse papel. Antes, quem já tinha ouvido falar? Faz assim com a mãozinha. Pouca gente. E não é para saber mesmo, não. O projeto é que ninguém saiba. Eu passei a vida inteira sem nem ouvir falar nesse indivíduo. Vim ouvir falar desse indivíduo agora há pouco tempo. E olhe que eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Se eu ver um papel no chão, voando, eu já pego para ver o que é. Às vezes, quando eu pego, está sujo de alguma coisa que não era para pegar. Glória a Jesus. Mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler. E eu nunca tinha ouvido falar nesse indivíduo. E a maioria de vocês não ouviu falar. Pouca gente ouviu falar. E quem quer propagá-lo não quer nem falar no nome dele. A doutrina dele é para ser propagada sem nem saber do nome dele. Quanto menos souber do nome dele, melhor. Então nós vamos ter um leitor, o presbítero, irmão Paulo, vai fazer a leitura. Vamos acompanhar a leitura. Vamos ver a introdução. Vocês vão acompanhando com o texto, vão grifando, vão anotando, por favor. Queremos, sobre o favor do Altíssimo, abordar um tema que tem contaminado a muitos e feito jovens cristãos mudarem seus conceitos, aprendidos no lar e na igreja, e até mesmo perder a fé. Parem um pouquinho, estão vendo? Nós vamos abordar um assunto que tem feito o quê? Muitos jovens cristãos mudarem o quê, meus irmãos? Seus conceitos. Camarada é crente, a moça é crente, batizada com o Espírito Santo, de repente vira feminista. Vai para a faculdade e vira feminista. É crente, pregadora do evangelho, de repente vira uma coisa estranha, começa a odiar a igreja, começa a odiar pastor, começa a duvidar da Bíblia, começa a criticar, virar azedo, e começa a infernizar, e começa a ficar com raiva do pai, e começa a ficar com raiva da mãe. Antigamente dizia, benção mãe, agora lá vem ela, lá vem ela. Meu Deus, o que foi que houve com a minha filha? Sabe o que foi? Antônio Gramsci. E ela nem conhece Antônio Gramsci. Ela nem ouviu falar. Antônio Gramsci está trabalhando na vida dela e ela nem sabe. O espírito de Antônio Gramsci está baixando e ela nem sabe. Ela está em Antônio engramixada. Ele está Antônio engramixado e nem sabe, nunca ouviu nem falar nesse caboclo. Nunca ouviu falar, mas ele baixa. Não baixa no sentido de macumba, baixa no sentido de ideologia, de filosofia. Então, irmãos amados, vamos ver aí. Muitos jovens cristãos estão mudando de quê, irmão? De conceito e perdendo o quê, irmãos? A fé. Prossiga depois da vírgula. Como também aborrece a Santa Igreja. Não, aborrecer a Santa Igreja de Deus, como se esta fosse a causa de todos os males. O que ocorre com muitos, e semelhante ao que a aranha faz com a mosca. De longe lança-lhe o liço e a envolve rápido e suavemente, e uma vez presa a mosca, a aranha ferra-lhe os olhos e suga-lhe todo o líquido vital, deixando só a casca. Pronto. Olha, irmão, a doutrina gramscista é como a aranha e a mosca. Vocês não sabem, porque a vida de hoje é tão corrida que vocês não observam mais as coisas da natureza. Quando eu era menino, eu via. Hoje eu não vejo, e vocês também não veem. Sabe o que é que a aranha faz com a mosca? A aranha, ela tem uma teia, aquele liço. Já viu? Alguém já viu ela? Ou já estudou em biologia? Ela tem um liço, e a pobrezinha da mosca está aqui, e a aranha aqui. Aí a aranha grela o olho para ela assim, de longe. E a bichinha da mosca lá com a cara de besta. Mosca com a cara de besta. É uma coisa... Charles Darwin não viu isso, né, irmão? A mosca está aqui com a cara de besta e a aranha aqui. Aí a aranha fica assim, ó, olhando para ela. Aí a aranha faz, solta aquela teia. A aranha faz... Aí a teia cai em cima da mosca. Só que a teia é tão suave que a pobre da mosca nem percebe. Aí a aranha vai se aproximando, aí quando ela quer correr, quando a mosca quer voar, a aranha faz...
Aí ela fica toda presinha, com uma teia bem fininha, bem suave. Depois que a mosca está presa, a aranha vai, pega o ferrão, chega no olho da mosca, aí mete o ferrão no olho da mosca. Aí faz assim, ó. Suga todo o líquido da mosca. E a mosca fica só a casca. Quando você bate na mosca, ela faz... Não tem mais nada. A aranha pegou de longe, a aranha amarrou de longe, a aranha sugou e a mosca nem percebeu. Assim é a doutrina gramscista. Você vai para a escola, você nem vê a mosca, a aranha. Você nem sente que está sendo o quê? Enrolado, você não sente que está sendo envolvido, você não sabe, você nunca ouviu falar nesse homem, e eles não têm interesse de falar nesse homem para você, a doutrina dele vem, lhe enrola, lhe amarra, lhe suga a fé, lhe suga a vida, lhe suga os conceitos, lhe suga a sua maneira de pensar, lhe suga tudo que você aprendeu, e você fica só o cangaço. Depois você muda de ideia e nem sabe por que mudou. Você se atrapalha e nem sabe. Eu comparo a doutrina de Antônio Gramsci como isso, como uma teia de aranha que amarra a pobre da mosca e depois ela vai, ferrou o olho, suga tudo e a mosca perde a vida sem nem saber que perdeu. Porque é tão suave, é tão sutil que não dá para perceber. Vamos lá. Um breve resumo biográfico de Antônio Gramsci. Bom, pastor, quem foi esse tal de Antônio Gramsci? De onde foi que apareceu? De onde buraco ele saiu? Nós vamos ver agora de onde foi a origem de Antônio Gramsci, o contexto social, o contexto político da época de Antônio Gramsci. Vamos ver o primeiro. Eu gostaria que vocês todos lessem com o irmão. 1, 2, 3. Nasceu em Ales, sul da Itália, em 22 de 1 de 1891. Uma região paupérrima, atrasada, camponesa e tradicionalista, em detrimento do norte altamente rico e industrializado. Pronto, ele nasceu numa região pobre da Itália. Ele era italiano e ele nasceu no sul da Itália, no final do século XIX. Olhem bem para cá, prestem bem atenção. Ele nasceu no sul da Itália. Numa região revoltada com o norte. Lá na Itália era o contrário do Brasil. Onde é a região atrasada do Brasil? Norte e Nordeste. É assim ou não é? Lá na Itália era o contrário. Na Itália, o norte da Itália e o Nordeste era desenvolvido, e o sul da Itália, camponês, sem indústria, sem saúde, sem educação. O sul da Itália pobre, inclusive a Sicília, a Sardenha, aquelas ilhas da bota. Quem conhece a Itália, o mapa da Itália? Parece o quê? Uma bota, não é verdade? Então vocês vejam, lembrem na mente de vocês, o norte da bota era próspero e o sul da bota, pobre. E Antônio Gramsci nasceu nessa região pobre. O povo da região pobre geralmente é revoltado. Geralmente, as pessoas da região pobre, elas carregam traumas, elas carregam dores, porque elas olham para os da região rica e dizem, por que a riqueza vai só para ali? Por que a indústria vai só para ali? Por que a nossa região é sofrida? Então, olhe para cá, Antônio Gramsci nasceu na região rica ou pobre da Itália? Pobre. Então, já nasceu num contexto de raiva, já nasceu num contexto de o quê, irmão? Revolta. Vamos mais para frente, por favor. Número 2, vamos fazer o seguinte, ele lê um e vocês lê o outro. Ele vai ler o 2, vocês vão ler o 2 e ele vai ler o 3. Todo mundo lê o 2, sem o pastor, sem o presbítero. Só vocês. 1, 2, 3. Oh, meu Deus, que sina triste. Além de ter nascido no sul da Itália, uma região pobre, a sua infância foi sofrida porque aos 2 anos foi vítima de uma doença, olha para cá, que gerou cifoescoliose. O que é cifoescoliose? Alguém que estuda a área de saúde sabe. É aquela doença que a pessoa fica com uma corcunda. Já viu alguém, aquelas pessoas que andam quase envergadas? Pois o Antônio Gramsci, ele teve essa dificuldade. Ele teve uma doença que o deixou corcunda. Além do mais, na fase adulta, e essa doença prejudicou o seu crescimento, e o que foi que aconteceu? Quando ele cresceu, ficou com 1,5 metros de altura.
envergado, 1,5 m de altura e a cabeça grande. Se hoje na escola ele seria, o que era que ele iria sofrer hoje? Bullying. Ele sofreu bullying, só que naquele tempo não chamava de bullying, chamava de chaleira, chamava de qualquer coisa. Né? Hoje chama bullying. Quando eu era menino, ninguém sabe. Bullying da gente era tomar café, quando eu era criança. Essa palavra é nova, é um neologismo. Imagine quanto Antônio Gramsci sofreu. Pobre, e além do mais doente, além do mais deformado. Os irmãos sabem que tudo isso gera trauma nas pessoas. Só se for crente para entender os desígnios de Deus. Se não for, vai ser uma pessoa triste, vai ser uma pessoa sofrida. Vamos lá. Então, ele não desenvolveu, ele tinha a cabeça muito grande, como vocês veem na foto, né? Além da cabeça grande, coitado, o penteado não ajudava. Glória a Deus, é verdade? Então, o Antônio Gramsci sofreu tudo isso. Vamos ver agora. Número 3, o pastor lê. O presbítero lê. Número 3. Tudo isso não afastou a sua intelectualidade. Aos 21 anos, estudou letras em Turim, trabalhou como jornalista de publicações de esquerda, militou em comissões de fábricas e ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano em 1921. Pois sua formação foi influenciada por Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Maquiavel e outros do mesmo naipe. Mesmo com todas essas dificuldades, Antônio Gramsci foi um vencedor. Temos que dar a mão à palmatória. Ele foi um vencedor, ele lutou. E ele chegou a estudar, ele chegou a fazer faculdade em Turim. Eu já passei nessa cidade, não entrei, mas nós, viajando pela Itália, avistamos a cidade que é onde tem a fábrica da Fiat. A fábrica da Fiat, a matriz da Fiat mundial é lá. Então, ele estudou nessa cidade, claro que naquela época não existia a Fiat. Ele estudou em Turim, na universidade, formou-se em letras, e ele, irmão, ele pendeu para a esquerda. Por causa das revoltas, por causa de vários fatores históricos, sociais, de vida. Então, ele estudou Karl Marx, ele estudou esse rapaz, ele é quem sabe dizer o nome. Friedrich Engels. Pronto. Lenin, Maquiavel. Então, a mente dele foi recheada dessas personagens que pregavam uma utopia, pregava a igualdade, pregava a melhora, e pregava que o mundo deveria ser mais justo, e tal, e tal, e tal, e tal. E ele se tornou um intelectual, e ele foi um dos fundadores do Partido Comunista na Itália. Ele se tornou ateu, e ele se tornou antirreligioso, e ele aderiu todas essas ideias, e foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano em 1921. Vamos ver agora o 4. Todos vocês agora lêem o 4. Isso é um resumo da vida dele. Pronto. Vocês sabem que a Revolução Russa foi em 1917. Vocês estão rindo porque não souberam ler o nome da mulher? Foi? Ela já morreu, não se incomode não. Glória a Deus. Então, olha para cá. Em 1917 houve a Revolução Russa. Os irmãos sabem que o czar foi morto, Stalin. Olhe para cá. Stalin também. Stalin, eu estive fazendo uma pesquisa sobre Stalin. Stalin também teve uma vida sofrida. Ele se tornou um genocida. Foi um dos maiores assassinos da história. Foi Stalin. Lá na Rússia. E ele foi para a Rússia, o Antônio Gramsci saiu da Itália, foi para a Rússia para presenciar a Revolução. Eles derrubaram o czar, derrubaram o rei da Rússia, que era o czar, e eles implantaram o comunismo, e Antônio Gramsci foi morar lá, porque achava que lá ia virar o quê? De acordo com a ideia dele, que a Rússia iria virar o quê? Um paraíso. Porque eles achavam que, igualando as classes, tomando as terras, tomando tudo, aí é outra história que não dá tempo de falar, Antônio Gramsci achava que a Rússia ia virar um paraíso. Ele foi solteiro para lá, e lá ele casou com essa Júlia, e o resto do nome vocês adivinham, por divina revelação. Ele foi lá, casou, gerou 2 filhos, e ele foi ver como era a Revolução Russa. Irmão, vocês sabem que a Revolução Russa teve um grande derramamento de sangue. Morreu, mataram muita gente, foi gente morta, até gente do partido. Como é o nome daquele indivíduo? Tolstói, como é o nome dele? Tolstói, né? Tolstói foi o maior, foi um dos grandes do Partido Comunista, mas Lenin mandou matar.
Porque no comunismo ninguém tem pena de ninguém. Se eles cismarem que você é companheiro, mas se eles cismarem que você está contra, eles mandam lhe matar na hora. Não tem, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem nada. Então, o que é que acontece? O Gramsci, ele foi para lá. E ele viu a violência. E ele viu os milhares de mortos. E ele viu as valetas sendo cavadas. E ele viu a destruição, a violência, a força. E o Antônio Gramsci era um cara inteligente. Ele viu que aquilo que estava sendo feito na Rússia não estava dando certo. Porque estava sendo feito pela força, estava sendo na marra. Ou você aceitava ou morria. Morria gente como formiga. O Stalin mandava matar, mandava fuzilar. E o Antônio Gramsci, apesar de ser comunista, mas ele disse, rapaz, esse negócio aqui está muito violento. E esse tipo de implante comunista não vai dar certo. Porque o tamanho da cabeça dele era o tamanho da inteligência. Ele era super inteligente. E ele volta da Rússia escandalizado. Ele era comunista, mas voltou escandalizado com a violência, com o derramamento de sangue. A Rússia morreram, segundo, não se sabe ao certo, mas tudo indica que a Rússia, o regime comunista russo, matou cerca de 100 milhões de pessoas. Você que lê muito? No período de 10 anos. No período de? 10 anos. 10 anos. Quem não aceitava era fuzilado na rua, era em estado de exceção. Então o Gramsci, ele chegou lá, ele foi lá para ver, casou, tudo mais, mas quando ele viu a carnificina do comunismo na Rússia, ele disse, epa, não dá certo não, vamos embora. Mesmo sendo comunista, volta para a Itália. Só que quando ele chega na Itália, quem está dominando agora é o fascismo de Benedito Mussolini. Vocês leiam, não dá tempo de falar sobre tudo isso. Mas quem gosta de ler sabe que o regime fascista tomou conta da Itália e os comunistas foram presos. E Antônio Gramsci, ao chegar na Itália, foi preso. Ele volta em 1926 e ele tenta, com as suas ideias, como ele era presidente do partido, ele agora é preso pelos fascistas de Benedito Mussolini. Benito, né? Mas há uma corruptela de Benito e Benedito Mussolini. Vamos lá. Muito bem. 1926. Agora, quem foi que leu? Foi você? Quem leu? Foi ele? Foi vocês? Agora você leia o quinto. Em 1926, foi preso pelo regime fascista de Mussolini, cumpriu 10 anos de prisão, morreu em uma clínica em Roma em 1937. Pronto. Então, quando ele volta para a Itália... Quando Gramsci volta para a Itália, ele continua comunista, mas ele reprovava o comunismo de Stalin. Ele reprovava o comunismo de Lenin, porque ele viu que a bagaceira estava grande, a violência estava grande, e ele viu que não ia dar certo, que não se pode implantar nada à força. Aí ele volta e ele vai preso, porque quem estava governando a Itália era Mussolini. E lá na prisão ele passa quantos anos? Vamos ver a cabeça de vocês, como é que está? Quantos anos ele passa? 10 anos preso. E lá ele adoece. E de lá ele vai para uma clínica e ele morre 10 anos depois. Ele morreu em 1937 em uma clínica em Roma. Agora, veja o que foi que aconteceu na prisão. Preste bem atenção, eu não quero que vocês percam nada. Veja o que foi que aconteceu na prisão quando Gramsci esteve preso. É o 6, só vocês. Vocês, o grupão. 1, 2, 3. Pronto, irmão. Olha, irmão. Os 10 anos dele, ele foi um Paulo ao contrário. Ele foi um Paulo ao contrário. As cartas de Paulo foram as cartas do Novo Testamento. A maioria, as cartas mais belas de Paulo foram escritas onde? Me ajude a pregar. Na prisão. O Gramsci a mesma coisa. Foi um Paulo ao contrário. Foi um Paulo ao inverso. Ele aproveita o tempo da prisão e ele manda pedir cadernos e ele escreve dezenas, eu não sei se você sabe quantas dezenas de cadernos ele escreveu. Mas ele escreveu dezenas de cadernos à mão, a caneta. Teve uns que foram perdidos. Outros foram perdidos, mas ele escreveu meio mundo de cadernos, as ideias dele, como implantar o esquerdismo, como implantar o comunismo no mundo sem derramamento de sangue.
sem o que estava acontecendo na Rússia. Ele começa a idealizar, irmão, a mente do homem era um crânio. Se aquele homem tivesse a mente dele para Deus, ele seria uma potência. Mas, infelizmente, o diabo se aproveitou da mente dele. E ele escreveu vários cadernos. E quando ele morreu, uma cunhada dele foi na prisão. Quando ele foi para a clínica, ela pediu licença às autoridades italianas. As autoridades italianas disseram: não, me leva esses papéis velhos para lá, para que a gente quer esses papéis velhos? Oh, meu irmão, esses papéis velhos têm revolucionado o mundo, inclusive o Brasil. E o povo nem sabe. Esses papéis, ele nunca escreveu um livro, ele só escreveu assuntos esparsos. Só que muita gente, os discípulos dele, pegaram esses cadernos e transformaram em um código de doutrina. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo? Eu estou falando grego ou português? Então, graças a Deus. Eu também não sei falar grego. Glória a Jesus. Não iria falar grego, só sei algumas palavras. Então, irmãos amados, esse homem escreveu esses cadernos, ele não escreveu livros, os pensamentos dele eram esparsos, uma ideia aqui ele escrevia, outra ideia ali ele escrevia, não tem nada arrumado nos cadernos. A arrumação foi feita a posteriori pelos seus discípulos. Aí de onde vem o gramscismo. O gramscismo, aí de onde vem a expressão gramscismo, que foi produzida por Antônio Gramsci. Vamos ver agora o Gramsci e a hegemonia. Vamos ver aí o número 1. Você leia, por favor, presbítero. Ele tinha uma diferença com os marxistas tradicionais. Estes focavam-se na revolução armada do proletariado e Gramsci defendia a ideia de que, antes de tomar o poder, os comunistas deveriam promover uma mudança de mentalidade na população. Pronto, olha aí, o que foi que Gramsci fez? Ele era comunista, mas ele era um comunista diferente. Os primeiros comunistas, eles levantavam o proletariado. O que é o proletariado? O povão, os camponeses, os funcionários, os operários de fábrica, o povão. Então, os comunistas, eles colocavam armas na mão do povão para que o povão matasse os patrões, para que o povão tomasse o poder, para que o povão... Então, eles eram os comunistas da violência. Antônio Gramsci disse: não façam isso. Ele defendia a ideia de que antes do comunismo tomar o poder, os comunistas deveriam promover uma mudança onde? Na mentalidade. Ele dizia: não faça isso. Nós temos que, antes de tomar o poder, nós temos que passar um longo período doutrinando. Nós temos que passar um longo período mudando a mente das pessoas. Nós temos que passar... Olha, irmão, o gramscismo não tem pressa. O gramscismo não tem pressa. Vocês sabem quantos anos o gramscismo está no Brasil? E vocês nem sabem, nem eu sabia. Há quase 50 anos que o gramscismo está implantado no Brasil, e eu não sabia, e a maioria dos pastores não sabia, e vocês pior. Sabe há quantos anos? Há quase 50. Quando eu era criança, as ideias gramscistas já estavam invadindo a nossa pátria, e ninguém sabe. Nós vamos já saber como. Gramsci disse: não, nós não temos pressa. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20, pode demorar 30, pode demorar 40, pode demorar 50 anos. Que nós não temos o quê? Pressa. O gramscista não tem pressa. Ele disse: a gente morre e os outros continuarão. Vamos adiante. Glória a Deus. Muito bem. Mudança, antes de mudar o governo, mudar o quê? Vê, mocidade, se vocês aprenderam. Vê, juventude. Mudar o quê primeiro? O ideal de Gramsci era mudar o quê? Mentalidade. Mudar o quê? A mentalidade das pessoas. Vamos lá. Número 2. É vocês agora, né? 1, 2, 3, vocês. Pronto. O que é a hegemonia? A hegemonia, irmão, é fazer uma massa só.
Um grupo em cima, pequeno, mandando. E a grande massa obedecendo. Uma hegemonia, ninguém diverge. Onde há uma hegemonia, ninguém pensa diferente. Pastores, do que é uma hegemonia? Vamos ver. Eu vou dar uma explicação. Quem das moças aqui já fez bolo na vida ou faz? Quem já fez bolo? Já fez bolo? Já? Olha a mão, rapazes. Aqui não fizer, não queira casar com ela. Glória a Deus. O bolo é feito de quê? De ovos, massa, leite, manteiga, açúcar, fermento, chocolate, baunilha, laranja, tomate, pimentão, coentro e cebolinha. Glória a Jesus. O que é uma hegemonia? A hegemonia, você pega coisas diferentes e você joga no liquidificador, na batedeira, né? Na batedeira, né? Aí a batedeira mistura e fica uma massa homogênica. Ninguém sabe mais o que é ovo, ninguém sabe mais o que é chocolate, ninguém sabe mais o que é leite, ninguém sabe mais o que é farinha. Houve uma hegemonia. Pronto, o Gramsci, ele dizia, nós temos que ter uma hegemonia. Vai ficar a grande massa, nós temos que tirar todas as ideias, todos os pensamentos, todo mundo tem que pensar o quê? Igual. Isto chama-se hegemonia. Dominar. Olha para cá. Eu vou adiantar um pouquinho. Ai de você se discordar do seu professor na faculdade. Ele é um gramscista, ele é um esquerdista, e se você disser qualquer coisa contrária, você é humilhado. Você é pisado, você é tido como retrógrado, você é tido como um fascista, você é tido como um reacionário, e é humilhado mesmo, e é justamente para que ninguém tenha direito de pensar diferente, porque o princípio é tornar o povo uma só massa, uma hegemonia. Quem entendeu o que é hegemonia? Na hegemonia tem diferença? Depois que mistura tudo, tem diferença? Você sabe mais o que é ovo, você sabe mais o que é farinha, você sabe mais o que é açúcar, sabe depois de misturar tudo? Não. Então, Gramsci dizia, nós temos que ter uma hegemonia. Primeiro, a hegemonia, o quê? Vamos ver, a hegemonia do consenso. Vamos ver aqui. Ele tinha, é o número 2 agora, é? 2.1. Primeiro, para ter a hegemonia, 2.1. 1, 2, 3, leia. Este diz respeito à cultura. Trata-se de uma liderança ideológica conquistada entre a maioria da sociedade e formada por um conjunto. Pronto. Para se ter essa hegemonia, você tem que fazer o quê? Para ter essa hegemonia, você tem que conquistar o quê? Você tem que conquistar a cultura. Você tem que conquistar a cultura. Você tem que conquistar a mente das pessoas. Para que todo mundo pense igual. Isso chama-se, vê se vocês aprenderam, vocês chamam-se o quê? O que se chama isso? Hegemonia. Todo mundo pensa igual. Todo mundo tem que pensar igual. Ninguém pode divergir, ninguém pode pensar diferente. Não, é hegemonia. É hegemonia. E que a maioria da sociedade forme esse grande bloco, essa grande massa que passou na batedeira da faculdade, que passou na batedeira pela arte, e nós vamos chegar lá. Como é que consegue essa hegemonia? Antônio Gramsci ensinou como é que se consegue dominar tudo, dominar as massas, fazer uma hegemonia. Primeiro, atinge o quê? Vamos ver se vocês aprenderam. Para se ter uma massa homogênica, primeiro se deve atingir o quê? A mentalidade. Você vira comunista sem nem saber. Você vira gramscista sem nem saber. Todo mundo gramscista sem nem saber. Que virou gramscista. Depois que domina a mente, a mentalidade das pessoas, aí vem a força. A força, só vocês agora. O segundo aspecto da hegemonia, a força. Todo mundo, 1, 2, 3. Pronto, depois que domina todo mundo, que todo mundo virou gramscista, que todo mundo virou marxista, agora fica mais fácil dominar o judiciário, fica mais fácil dominar a política, fica mais fácil dominar a economia, fica mais fácil dominar as forças, porque o povo já está dominado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Isso chama-se o quê?
esse domínio do grupo, esse domínio do partido, esse domínio dos que estão em cima contra a grande massa, como é que se chama? Vamos ver, queridos jovens, eu quero que vocês aprendam. O que é que se chama? Foi fraco. Eu soube que teve jovem que almoçou uma galinha sozinho hoje. E outro tomou uma Coca-Cola de 2 litros. E está fraco desse jeito. Todo mundo pensando igual e todo mundo dominado. Se chama o quê no conceito de Gramsci? Um exemplo, vê se vocês aprendem e botem aí de lado. Um exemplo de uma hegemonia. O quê? Eu falei com as moças. Fazer o quê? Um bolo. Depois que você mistura tudo, não tem mais nada. Tudo perde o teor. O ovo perde o gosto do ovo. A farinha perde o gosto da farinha. A manteiga perde o gosto da manteiga. Me ajuda o que mais? O fermento já não tem gosto. Ninguém sabe o gosto do fermento. Fica tudo uma massa só. Perde a identidade. Perde a identidade. Muito bem. Foi uma boa frase. Vamos ver agora como conseguir, número 3, como conseguir tais objetivos, o que foi que Gramsci ensinou, o que foi que Gramsci ensinou para conseguir esses objetivos. Por favor, 1, 2, 3, irmão, por favor. Segundo Gramsci, o terreno dessa luta compreende infiltrar-se nas instituições de legitimação do poder do Estado, tais como a igreja, a escola, a família, os sindicatos e os meios de comunicação, nos quais ele via a possibilidade do início das transformações, por intermédio do surgimento de uma nova mentalidade. Olha para cá, irmãos, como conseguir? Gramsci disse, como é que a gente vai conseguir mudar a mente do povo? Como é que a gente vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas através de uma geração ou de 2 gerações? A gente tem que se infiltrar, vamos ver aí, nas instituições de legitimação do poder do Estado, tais como o quê? Primeiro, a igreja. Primeira igreja que eles pegaram, a igreja católica romana. Teologia da libertação. Quem já ouviu falar? Teologia da libertação. Eles pegaram a Bíblia, foram os comunistas que entraram na igreja católica. Você sabe o que foi que os comunistas fizeram? Eles mandaram jovens se fazendo de católicos, jovens doutrinados. Primeiro eles doutrinaram os jovens e mandaram eles para os seminários católicos. Para que quando eles crescessem, se tornassem padres, mais tarde se tornassem bispos e passassem os conceitos esquerdistas para a igreja. Aí na década de 60, quando eu era pré-adolescente, nasceu a teologia da libertação, cujo luminar maior no Brasil é Frei Leonardo Boff, que hoje não é mais frade. É um comunismo católico. E hoje 90% da Igreja Católica Apostólica Romana é gramscista, é comunista, porque há 50 anos atrás foram infiltrados nos seminários os agentes de Gramsci. Mas não está só na Igreja Católica, na Igreja Evangélica tem a teologia, que Ariovaldo Ramos é o representante. A missão integral. Na Igreja Protestante já tem a missão integral. É devagar. Na igreja protestante eles têm encontrado o quê? Resistência, mas já está minando. Muitas denominações já estão minadas, principalmente as denominações históricas. A boca quente para eles são os pentecostais. Eles têm encontrado uma resistência grande entre os pentecostais e os neopentecostais. Embora que os neopentecostais são volúveis. Eles uma hora estão do lado e outra hora estão do outro. Mas os pentecostais que gritam, eles têm uma raiva terrível da gente. Porque tem a Assembleia de Deus e aquelas denominações pentecostais mais históricas, mais antigas, eles têm encontrado uma resistência grande. Eles não têm conseguido entrar. Tem minado, aqui e acolá já tem, viu, irmão? Até na nossa CPAD já teve livro de gramscista, que foi escrito e depois os pastores abriram os olhos e mandaram tirar. Mandaram recolher. Mas já agora, o ano passado, teve um livro que foi recolhido porque tem ideias gramscistas dentro da nossa CPAD. E depois os pastores viram e mandaram recolher o livro. Pentecostalismo,
Uma nova hermenêutica, um livro de um comunista, gramscista, infiltrado de crente, dando aleluia, glória a Jesus. E até fala até a língua, né, irmão? A glória. Porque ela está queimado, glória a Jesus. Né? Então, irmãos amados, o que foi que Gramsci entendeu? A gente vai se infiltrar nas instituições de legitimação de poder. Igreja, escola, essa é a maior de todas. A escola brasileira, quase todos, 90% é gramscista, é esquerdista, gramscista, 90%. E a pública está desgraçada. É a pior que tem. A escola, a família, os sindicatos e os meios de comunicação. Vocês pensam que a Globo não sabe o que está fazendo? A Globo, ela recebe milhões do governo, não desse agora, mas dos governos anteriores, há muitos anos, desde Fernando Henrique e desde muitos outros, para infiltrar, para divulgar as doutrinas marxistas, gramscistas. Ela entra nos lares, ela entra nas famílias, para mudar conceitos, para mudar ideias, para mudar pensamentos, porque Gramsci dizia que para ter uma hegemonia, primeiro precisa se conquistar o quê? A mentalidade. Aquilo da Globo é doutrinação, é doutrinando. Através da novela, através aquele bicho que já faz uns 20 anos que está rolando lá de tarde. Como é o nome daquilo? Malhação. Aquilo ali, irmão, é gramscismo. É? Ali é demais. Começou quem assistiu há 20 anos atrás, e olha agora, vê o progresso, como eles evoluíram para pior. Começaram com uma coisinha inocente e foi evoluindo. 20 anos depois, antigamente o cão vestia tanga, e agora o cão está sem tanga. O negócio evoluiu. Os irmãos estão entendendo? Tudo isso é o gramscismo. Lentamente, suavemente, como a aranha que joga a teia na mosca. E a sociedade vai mudando as ideias. Até velho, irmão. Tem velho que já mudou. Tem velho que já mudou as ideias. Tem velha que já mudou as ideias para se tornar uma massa hegemônica. Uma massa, vamos usar um pleonasmo, uma massa massificada, é um pleonasmo. Né? Então, a família, a igreja, a escola, as artes, os meios de comunicação, prossiga, nos quais é você, no mesmo local, no item 3. São eles. É? São eles, pastor. Não, você termina. Nos quais ele via a possibilidade do início de quê? Das transformações por intermédio do surgimento de uma o quê, irmãos? Uma nova mentalidade. Então Gramsci disse, gente, não pega em arma, gente, não mata ninguém, gente, não vamos fazer o que foi feito na Rússia, gente, vamos tomar a mente das pessoas. Vamos tomar através da família, através da igreja, através do cinema, através do rádio. Naquele tempo não tinha rede social, mas já estava começando a televisão, através da televisão, através do rádio, através de tudo, do jornal, através da literatura, através do teatro, mudar a mentalidade das pessoas. A gente só pode tomar conta bem, só pode ter uma hegemonia política e econômica se primeiro tivermos uma hegemonia mental. Vamos para frente. Então, quem está entendendo, balança a mãozinha. Quem está entendendo? Os projetos de Gramsci em sociedades com economia consolidada. Pronto, eles disseram, vocês pensam que eles desistiram dos Estados Unidos? Olha, o gramscismo está nos Estados Unidos. O gramscismo só está aqui, não. Os Estados Unidos, irmãos, vocês pensam que os Estados Unidos hoje é um país ortodoxo, é um país tradicional, é um país de direita? É não, irmão. Os Estados Unidos estão minados mais do que a gente. A Europa está minada, as Américas estão minadas, o mundo está minado. E eles disseram, o que é que a gente faz para entrar numa sociedade de economia consolidada? Veja aí, número 1, só vocês, todo mundo, 1, 2, 3.
não seriam possíveis, nem produzidos como ocorreu na Rússia. Seria, pelo contrário, necessário enfrentar lenta e gradualmente a ideia revolucionária, sem jamais declarar que isso estava sendo feito, sempre pela via pacífica, legal e constitucional, entorpecendo as consciências, massificando a sociedade com uma propaganda subliminar, imperceptível aos mais incautos, que, por sinal, representam a maioria da população. Quem entendeu o que leu? Lê é uma coisa, entender é outra. Quem lê e não interpreta e não entende é analfabeto funcional. O que foi que Gramsci disse? Gramsci disse o seguinte, irmãos, nos seus cadernos, ele disse, olha, não tem como a gente tomar as sociedades consolidadas, as economias consolidadas, como aconteceu na Rússia, não tem como. Se a economia está consolidada, se o país está desenvolvido, a gente não pode entrar na marra. A gente não pode ser como na Rússia. Ele morou na Rússia, vamos ver se vocês estão acordados. Ele morou na Rússia? Sim. Ele viu como foi que a Revolução Russa aconteceu? Sim ou não? Sim. Ele aprovou? Não. Ele disse, não tem como, tem que primeiro, olha irmão, olha aqui, infiltrar, está em negrito. Quais são as palavras que estão em negrito aqui? 3 palavras, infiltrar. Leiam todos. É necessário o quê? Infiltrar lentamente. Lenta e gradualmente. Quantos anos já está no Brasil? 50. Quantos anos, irmãos? 50. Vocês não eram nem nascidos e ele já estava entrando lenta e gradualmente. Interessante, tem gente aqui do Exército. O Exército brasileiro tem culpa. O Exército brasileiro tem culpa. O poder militar, as Forças Armadas tomaram conta do Brasil, mas não vigiaram isso. Não vigiaram. Tomaram conta do Brasil e deixaram os gramicistas trabalharem livremente. O poder militar passou 20 anos tomando conta do Brasil, e enquanto eles estavam em Brasília, os gramicistas estavam nas faculdades. Enquanto Ernesto Geisel, enquanto João Batista Figueiredo, que foi o último, enquanto Castelo Branco, enquanto estavam lá desfilando no dia 7 de setembro com a faixa, pau, 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 os gramicistas, pau, 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 pau. O Exército tem uma conta com a nação. Médici, Garrastazu Azul, Médici, Garrastazu Azul, Castelo Branco, Garrastazu Azul, Médici, Castelo Branco com o pescoço enterrado, marchando, lá desfilando no dia 7 de setembro, e o Exército, e os gramicistas, por baixo. E eles não fizeram nada. Não fizeram nenhum filme sobre o derramamento de sangue nos países comunistas. Não fizeram nenhum filme. Irmão, os nossos irmãos morreram. Os cristãos morreram. Padres, pastores foram barbaramente assassinados. Olha para cá. Eu li um livro, Cristo em Cadeias Comunistas, que vocês nunca ouviram nem falar nesse livro. Procure no sebo. Quem quiser saber de sebo, é ele. Mas não é sebo de grude, glória a Jesus. É sebo de alfarrábio, livros. Cristo em cadeias comunistas, irmão, os pastores e os padres na Romênia sofreram. Sabe o que foi que eles fizeram com um padre e um pastor? Fizeram um padre e um pastor celebrar uma ceia concelebrada. Você, padre, você, pastor, vai celebrar uma missa, uma ceia misturada, com fezes e urina. As fezes representando o pão e a urina representando o vinho. E fizeram o padre e o pastor beber e comer fezes e urina. Cristo em cadeias comunistas. Rex Hamburg. Torturado por amor a Cristo. Cristo em cadeias comunistas, torturados por amor a Cristo. Essa geração não sabe. Eu li esses livros, hoje não é editado mais, não são editados mais. Pisas, varadas, torturas que faz até vergonha. Não é nem bom falar com vocês. Aí o Gramsci disse, não, vamos entrar devagarinho. Vamos mudar o quê? Ver se vocês aprenderam. As ideias, subliminarmente, devagar. Vamos ver o projeto gramscista e a implantação sutil de uma mentalidade uniforme, hemogênica.
Vamos ver aí. Número 1. O irmão vai ler, depois vocês leem o 2. Os propagadores do grancismo, professores, jornalistas e formadores de opinião em geral, não admitem serem contraditados. Nas escolas e universidades, é impossível contradizer as falas deles, pois logo são humilhados publicamente como retrógrados, reacionários, ignorantes e fascistas. Há inúmeras notícias de que muitos que ousaram contradizê-los perderam suas bolsas de estudantes. Olha aí, quem entendeu? Quem entendeu? Qual é o método gramscista? Através dos professores, através dos jornalistas, através dos formadores de opinião, eles não admitem serem contraditados. Se você levantar a voz para dar uma opinião, você é humilhado publicamente. É uma arma para todo mundo ter medo de falar. Tem um caso, pastor. Hein? Tem um caso de uma estudante que eu atendi de odonto, da UNIT. Os professores de odontologia se reuniram e ela saiu. Ela teve que migrar para o SESMAC porque ela teve uma opinião divergente com o professor. Teve uma opinião divergente e foi obrigada a mudar de faculdade. Então, o método deles, irmãos, é humilhar. O método deles é xingar você publicamente para que ninguém tenha coragem de falar e eles possam impor de goela abaixo. E há inúmeras notícias de que muitos que ousaram contradizê-los perderam suas bolsas. Aqui no Farol tem um rapaz que ousou levantar a voz, ele tinha uma bolsa e a bolsa foi cortada. A bolsa foi cortada. É a forma de ficar todo mundo uma massa só, uma massa hegemônica. Vocês, número 2, bem alto e bem bonito, se acordem. Glória a Deus. 1, 2, 3, todo mundo. As escolas, o ensino é unilateral, em sua linha. Não se admite que se ensine a história tradicional, como sempre foi ensinado, apenas com uma visão marxista, um ensino adulto e desigual, injusto, e hegemonia provocada e faz com que todos os cidadãos, independente da posição social, ou grau de instrução, pensem de maneira uniforme sobre qualquer assunto nacional ou institucional. Quem entendeu o texto? Amém? Nas escolas o ensino é unilateral. O que é unilateral? Vê se vocês sabem dizer. Unilateral. Só tem um lado. Só tem um lado. A história reinterpretada, os personagens históricos são, irmão, os heróis mudaram. Quando eu era criança, o herói era Tiradentes, o herói era Dom Pedro II, o herói era o Duque de Caxias, o herói era Dom Pedro I, o herói, a heroína era a Princesa Isabel. Eles, nesses 50 anos, pegaram os heróis e jogaram na lata do lixo. Quem é herói agora? Zumbi. Zumbi, irmão, não tem nada de herói. Zumbi escravizava os próprios irmãos de raça. Tem nada de herói. Quando eu era criança, a gente tinha que comprar na livraria o decalque da Princesa Isabel. Na prova de maio, a gente tinha que botar o decalque da Princesa Isabel, a libertadora. Hoje a Princesa Isabel é considerada uma bandida. A Princesa Isabel, que assinou a lei contra a lei áurea, contra a escravatura, hoje é uma bandida. Quando fala na Princesa Isabel, zombam. A história foi reinterpretada. E hoje o herói é Lampião. Lampião, um assassino, facínora. Hoje Lampião é herói. Daqui uns dias vai ter São Lampião. A igreja de São Lampião, que vai virar santo. O que é isso, irmão? É a inversão de valores. É a inversão de valores. Então, meus amados irmãos, para todo mundo pensar do jeito deles, é uma imposição. Isso através da escola, através do teatro, através do cinema, através da música. Olha esses cantores da Lei Rouanet, que defende o feminismo, que defende o homossexualismo. Que tem cantor, irmã, que nem é lésbica, mas ganhou uma fortuna tão grande da Lei Rouanet,
que apareceu no palco. Olha, eu era hétero, mas da semana passada para cá eu casei com essa aqui. Aí pega outra mulher e dá um beijo. Ela não é lésbica, mas ela ganhou uma fortuna da Lei Rouanet para dizer que era lésbica. Ela gostava de homem até a semana passada. Da semana passada para cá, passou a gostar de mulher. Como é que essa mulher virou lésbica do dia para a noite? Como foi? Dinheiro que os marxistas, os gramicistas deram para ela através da Lei Rouanet. Que é para difundir o lesbianismo. Aí aquela moçada que tem dúvida se é ou não é, diz ela foi, ela vai ser também. Para mudar o quê? Me ajude? A mentalidade. Os irmãos estão entendendo? Esse pessoal, Caetano Leproso e outros... Oh, glória a Deus. Toda essa gente, irmão, toda essa gente é comprada, é formadora de opinião. Eles são comprados a peso de ouro. São comprados a peso de ouro para espalhar essas ideias. É gramscismo. Para mudar os conceitos da sociedade, para que eles façam uma massa hegemônica, porque uma massa hegemônica é mais fácil de ser dominada. Vamos lá? O poder da manipulação é tão grande que até mesmo o centro crítico fica imobilizado. Enfim, é uma obra satânica que domina toda a sociedade, tornando-a massificada. Os irmãos entenderam bem? É uma obra o quê? Parece apenas uma obra política, social, filosófica. Não é. É satânico. É diabólico. Para massificar tudo, para todo mundo pensar igual. E ai daquele que se levantar para contradizer. Ai daquele. Eles rasgam mesmo, eles são agressivos. Vamos lá. O gramscismo cumpre cabalmente Isaías 5:20. Eu gostaria que todos vocês lessem esse versículo que está no papel. O que é que diz aí? 1, 2, 3. Ai dos que marcham no bem, e ao bem mal, que fazem da luz trevas, e das trevas luz, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão vendo? Que título você daria a esse versículo? Que título você daria a esse versículo? Aqui alguém atrás falou. Vamos ver, eu vou fazer um gesto, ver se vocês são bons de mímica. Inversão de Hein? Inversão de valores. O profeta Isaías disse que tem gente que chama o amargo doce e o doce amargo. O que é bom passa a ser ruim e o que é ruim passa a ser o quê, meus amados irmãos? Bom, é o que o gramscismo faz. Ele faz isso, vamos ver lá. O que é que o gramscismo ensina através da mídia, através da religião, através daqueles que eles dominaram? O que é que ele ensina? Vamos ver aí. Número 1, o irmão vai ler. O número 2, vocês leem. Leia, por favor, irmão. Os cidadãos de bem são desarmados a título da paz e do amor. Pois quando os comunistas assumirem o poder, a sociedade civil nada pode fazer. Enquanto isso, o governo nada faz para impedir o crescimento do número de armas nas mãos de meliantes assassinos a sangue frio. Vocês já ouviram falar da campanha do desarmamento? Ah, irmão, tem gente que diz, que coisa linda. Eu vi no tempo do presidente que foi preso. Vamos desarmar o Brasil, vamos criar uma lei para desarmar o Brasil. Aí pegava um bocado de arma, botava na rua e passava uma Caterpillar, né? Aquela máquina, o rolo compressor, e soltando pombinha da paz, e até crente chorando, emocionado. Aleluia, glória. Um milagre de ser besta. Aquilo ali, irmão, é para desarmar os cidadãos de bem. Porque quando eles vierem tomar o poder, a sociedade civil está desarmada. Os irmãos estão entendendo? Agora me diga uma coisa, e os meliantes, como é que estão? Os meliantes, traficantes de droga, traficantes de arma, assaltantes, foram tomadas as armas deles? Eles entregaram as armas deles? Não. E eles nem fazem questão de tomar as armas dos meliantes, não faz questão de tomar as armas dos meliantes, porque eles precisam dos meliantes. Eles precisam dos meliantes. E aquilo ali, irmão, é uma farsa. Aquilo ali, aquele desarmamento é uma farsa. Na Bolívia fizeram isso.
Todo país que eles querem tomar o poder, primeiro eles desarmam os cidadãos de bem e só os meliantes têm direito a ter armas. E tem crente tão tolo, irmão. Teve dele que falou língua, irmão. Lá em Brasília, a máquina passando e um crente. Bichinho, tão bestinha. Irmão, isso é estratégia gramscista. A título da paz, irmão. A paz, só se mantém a paz se você tiver como se defender. Porque você quer a paz, mas o bandido não quer a paz. O cidadão de bem quer a paz. E o bandido, você tira a arma do cidadão de bem e o bandido está armado para matar o cidadão de bem. E eles ainda defendem o bandido. O gramscismo inverte os valores. O homem de bem é o miserável e o bandido é a vítima. É uma inversão de valores. O amargo é doce e o doce é amargo. Vamos lá. Número 2, só vocês. 1, 2, 3. Foi fraco, foi fraco. Eu não admito que a juventude esteja desse jeito. Um jovem recém-formado em direito foi assassinado. Ele não podia ter arma, mas o bandido tem, e o bandido tem toda a honra. A honra é do bandido. Quem morreu, morreu. Olha, todo mundo, 1, 2, 3. Ô, irmão, olha para cá, vocês nunca pensaram nisso. Vocês sabem por que é que o Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo? Vocês nunca pensaram isso? Vocês sabiam que o nosso país é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo? Isso é gramscismo. Para quebrar tudo. Para quebrar as empresas, para quebrar a classe média, para que todo mundo... Ô, irmão, me diga uma coisa. Você tem um patrão, você é pobre, você ganha um salário mínimo. Você tem 10 colegas numa microempresa que ganham um salário mínimo. Ah, mas isso é pouco. Aí, e se o seu patrão quebrar? Me ajude a pregar, me ajude a entender. Se o seu patrão quebrar, vai ficar o quê? Em vez de 10 quebrados, serão 11. Vai quebrar o patrão e vai quebrar você. Por que é que o Brasil tem essa carga tributária tão pesada? Me diga uma coisa, os investidores estão dizendo que a Havan... Eu ouvi dizer que a Havan vai abrir uma empresa aqui em Alagoas, é verdade? Não, é um milagre. Porque Alagoas é a carga tributária da mais pesada do Brasil. É um milagre. Se a Havan vir para cá, é um milagre. Porque se eu fosse um rico, eu voava por cima, não passava nem aqui. Porque é a carga tributária mais alta do Estado, que é justamente para que haja pobreza. Para que ninguém invista. O Brasil inteiro, não é só aqui não, o Brasil. Para que ninguém invista. Os irmãos estão entendendo, irmãos amados? Porque quanto mais pobreza, mais a massa é... O quê? Qual é a palavra? Vê se vocês aprenderam, gente. A massa é... Meu Deus, não aprenderam não. Perdi meu tempo. Se todo mundo ficar pobre, a massa é hemogênica. Todo mundo pobre. Todo mundo de esmola. Não tem indústria. Não, vamos acabar com os patrões, vamos acabar com os patrões, vamos acabar com a classe média, vamos acabar. A Marilena Chauí, quem já ouviu falar de Marilena Chauí? Ela é gramscista doente. Ela disse que odeia a classe média. Eu odeio, eu ouvi ela dando um sermão dela, vou dizer um sermão. Eu odeio a classe média, eu quero que a classe média se exploda. Por que ela quer que a classe média se exploda? Me ajude a entender por que Marilena Chauí quer que a classe média se exploda? Porque se a classe média ficar pobre, nós já somos pobres. E se a classe média ficar pobre? Se seu patrão quebrar, se sua patroa quebrar? Aí quebra tudo. E fica a massa o quê? Me ajude? Me ajude? Hemogêneo. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui é sério. E eu não tenho medo, não. Eu tenho que cuidar de vocês. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Número 3, tem gente que não está gostando, está indo embora, mas não tem nada não, quem gostar fica. Número 3, 1, 2, 3, leia aí, irmão. Os fazendeiros que sustentam a economia da nação são demonizados, e os que invadem as fazendas e a tudo quebram, matam o gado, queimam as plantações, são heróis e vítimas. Se um fazendeiro se defender,
Passará um ano aparecendo na mídia como um malvado capitalista e escravizador. Vocês já viram eles invadindo as fazendas? Quebrando as máquinas, arrancando pé de laranja, matando gado. Isso é gramscismo. Tocando fogo. Porque se o fazendeiro quebrar, irmão, aí o abestalhado diz, não é para dividir, é para todo mundo ficar igual. Meu irmão, vai ficar todo mundo igual, mas de esmola. Vai ficar todo mundo igual, pedindo esmola. Independente de quem? Só da classe do partido que está em cima. Ele vai dar esmola a todo mundo. Se o fazendeiro quebra, é bom para o gramscismo. Se o classe média quebra, é bom para o gramscismo. Se as empresas quebram, é bom para o gramscismo, porque fica uma massa, vê se vocês aprenderam, qual é a palavra? Homogênea. Todo mundo o quê? Igual, pedindo esmola. Irmãos, é demoníaco essa filosofia. É satânico ou não? O que eles parecem? E você vai para a faculdade e você não sabe disso, quando o professor diz, é para quebrar o rico, é para quebrar o classe média. Você fica, aleluia, é mesmo. Aí você vai trabalhar onde? Você vai ficar de esmola juntamente com o classe média que quebrou. E dependendo do governo. Rebelar-se. Vamos lá, irmãos amados, para terminar, eu vou terminar na hora, não se preocupem que eu vou terminar na hora. Vamos lá, número 4, é vocês ou é você? Todo mundo, olha o número 4, 1, 2, 3. Vocês sabiam, vocês não sabem, mas antigamente negro e branco no Brasil, o Brasil nunca teve, irmão, classe de raça, não. A gente brincava um com o outro. Um dizia esse negro, o outro dizia, e você, amarelo? Eu fui criado assim, brincando, e depois todo mundo se abraçava, e o negro tomava o branco para ser compadre do menino que nascia, e o branco tomava o negro para ser padrinho do seu filho, tomavam cerveja, os incrédulos tomavam cerveja juntos, brincavam juntos. Nunca houve separação entre negros e brancos. O negro sempre teve a oportunidade. Irmão, quando eu era criança, a secretária de Educação de Palmeira dos Índios, uma negra altamente capacitada, era a secretária de Educação, uma negra. A diretora do meu colégio de infância tinha meio mundo de professora branca quando eu era criança, e a diretora era a dona Cícera. Eu lembro dela, uma negra africana, era a diretora do colégio respeitada. No Brasil não tinha esse negócio de jogar negro contra branco, lei de racismo, não existia isso, irmãos. E por que dos últimos anos para cá surgiu isso? O gramscismo, jogando uma classe contra outra. É gramscismo. Lá na Bolívia, jogaram os cambas contra os colhas. Os cambas e os colhas na Bolívia viviam em paz. E no tempo de Evo Morales, eles fizeram, vocês são humilhados, vocês são humilhados, vocês são humilhados. E jogaram uns contra os outros. Irmão, isso é gramscismo. É gramscismo, jogar uns contra os outros. No Brasil não tinha isso. No Brasil, o galego abraçava o negro. O galego, o loiro, andava com o abraço no pescoço do negro. Brigava o negro com o branco, depois se abraçava. Não tinha esse negócio de precisar de cota, de precisar... Isso aí é gramscismo. É para mudar a mente do povo e jogar uns contra os outros. Vamos adiante, irmãos amados. Número 5, para a gente terminar rápido. Número 5. Nunca tivemos uma luta interracial como nos Estados Unidos e África do Sul, mas os gramscistas jogaram uns contra os outros, e hoje quem não tem mais prestígio e proteção alguma são os pseudos brancos, pois a maioria de nós brasileiros somos pardos. Pronto, daqui uns dias quem vai não ter direito a nada é o branco. Daqui uns dias o branco vai levar uma pizza no meio da rua. Isso não existia, irmãos.
Isso não existia, nós tínhamos paz. Nós somos um país. Olha, irmão, o pastor presidente de Pernambuco, durante 20 anos, foi o pastor Zé Leôncio, nos anos 70 e 80. Sabe que cor era o pastor Zé Leôncio? Negro. Pretinho. E os brancos, os crentes brancos, os pastores brancos, tiravam o chapéu para o negro. Glória a Deus. Dizer que o Brasil tinha preconceito com o negro, isso é mentira. É mentira, porque na Assembleia de Deus sempre teve pastores, grandes líderes negros. Há 30, 40, 50 anos atrás. 60, 70 anos atrás. O primeiro crente de Rio Grande do Sul foi um negro da Assembleia de Deus. Negro na nossa igreja nunca teve isso, e nem no Brasil. Foram eles que jogaram uns contra os outros. Criaram classe, a mesma coisa na Bolívia. O pastor foi missionário lá e sabe, o Evo Morales fez a mesma coisa, porque o Evo Morales é gramicista também. Toda a América Latina e todo mundo está envolvido nisso. Número 6, vamos ver agora, a gente já vai terminar, vamos ligeirinho. Leia, por favor, 6. São vocês agora. 1, 2, 3. Meu irmão, vocês sabiam disso? O negro, coitado, pensa que está em alta. O gay pensa que está em alta. Não, agora gay é gente. Agora negro é gente. Agora o índio é gente. Não, eles estão sendo massa de manipulação dos gramichistas. Sempre foram gente. O negro sempre foi gente. O homossexual sempre foi gente. Ah, porque mataram homossexual. E só mata homossexual? Mata todo mundo. Mata, desde que eu sou criança, desde que eu me entendo de gente, mata homossexual, mata heterossexual, mata ou não mata? Mata negro, mata branco, morre todo mundo. Não existe isso não. Eles foi quem jogaram uma guerra. E outra coisa, irmão, eles dizem que o homossexual aqui é para ser respeitado, mas lá em Cuba, o homossexual vai para o paredão. Na Rússia, os homossexuais foram para os gulag na Sibéria. Na Rússia, até hoje a Rússia não aceita marcha gay, até hoje. Vá fazer marcha gay na Rússia? Até negro, pastor. Até negro, pastor. Hã? Até os negros. Hã? Um jogador de futebol brasileiro negro foi rechaçado pela torcida de um clube russo. Lá na Rússia, um jogador brasileiro negro foi rechaçado. Lá gay na Rússia não tem vez não, até hoje. Agora aqui eles derramam dinheiro na parada gay. Por quê? Lá eles batem nos negros, nos gays, lá eles mataram gays e aqui eles dão valor a gay. Por quê? Para jogar a população uns contra os outros. É esse o gramichismo. Vamos encerrar daqui a pouco, irmãos amados. Número 7, leia por favor. Todos os líderes, como o presidente Bush, que são de direitas, são apresentados pela mídia e formadores de opinião como um demônio em forma de pessoa, enquanto os esquerdistas, como Che Guevara, o assassino frio, Fidel Castro, que promoveu 60 anos de atraso em Cuba, e o assassino do paredão, Hugo Chávez e Maduro, que levaram a rica Venezuela à fome e à miséria, e os terroristas islâmicos, que diariamente matam cristãos na África e Oriente Médio, são considerados como heróis e vítimas do imperialismo americano. Os irmãos estão vendo, irmãos amados? Quem é herói, vira vilão. E quem é vilão, vira herói. Che Guevara, você, todo canto que passa está em marcha. Che Guevara foi um assassino, lê a história dele. Ele matava os próprios companheiros comunistas. Ele matava os próprios companheiros. Assassino frio. E tem jovem crente com a camisa de Che Guevara. Meu irmão, é bem pregado que cai até os coros. Um crente com a camisa de Che Guevara é um assassino, irmão. Não foi que já morreu. Um assassino frio. Maduro levou a Venezuela à desgraça. A Venezuela era o país mais rico da América Latina. Hoje está pedindo esmola, quebrou tudo. A maior reserva de petróleo era um país rico, acabou.
A hegemonia deixou todo mundo quebrado e hoje o povo está passando o quê? Fome, comendo cachorro. Diz que não tem mais cachorro lá. Não tem mais cachorro lá, acabou os cachorros. Diz que iam levar um cachorro para a Venezuela, ele ganiu tanto no mundo que não foi, coitado. Glória a Jesus. Com medo de ser comido, porque não tem mais ninguém. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, quem é vilão, vira herói. Quem é herói, vira vilão. Eles elogiam os Fidel Castro. Ei, Fidel Castro. Fidel Castro acabou com Cuba. Acabou. Tem casa lá que está com a tinta de 60 anos atrás. Porque de lá para cá não teve dinheiro para comprar uma lata de tinta para pintar a casa. E esses homens são elogiados. Meu Deus do céu. E agora eles podem de rico. Fidel Castro morreu podre de rico. Podre de rico. Vamos lá para terminar. Muito bem, o número 8. Leia aí. 1, 2, 3. Todo mundo para acordar. 1, 2, 3. Você vê, quem é culpado agora não é quem rouba, quem é culpado é quem é roubado. Isso é uma inversão de que, jovens? Me ajude? Não, porque o bichinho criou-se na favela, porque o bichinho é produto da injustiça social, ele rouba. Eu vi o ex-presidente que foi preso, eu vi o vídeo, ele dizendo, que é que tem um adolescente roubar um celular? Eu vi. Quem viu? Quem viu? Que é que tem um adolescente roubar um celular para tomar de cerveja, vender e tomar de cerveja com os amigos? Quem viu esse negócio? A líder do partido dele. Irmão, quantas pessoas que foram assassinadas para tomar o celular e a pessoa defender, isso é gramscismo. Agora há pouco a líder do partido. Sim. O traficante mandou sair da casa para tomar conta da casa. Irmãos amados, isso é uma desgraça. Vamos ver agora, por favor, o 9, para terminar. O 9. Se a polícia aniquila um latrocina em confronto defendendo a sociedade, nunca mais terá sossego, pois a mídia grancista fará dele um demônio, pois era para ter deixado o meliante matá-lo. Mas se um padre fala contra o aborto de crianças indefesas, a mesma mídia esquerdista grancista o acusará de antifeminista, retrógrado e intolerante, e é arriscado aí preso ou, no mínimo, responder processo. Além do mais, dizem que o militar defensor da sociedade deve primeiro ser baleado para depois reagir. Quem já ouviu esse negócio? É assim ou não é? Diz que o soldado agora só pode se defender depois que morrer. O bandido primeiro tem que matar o soldado, depois que ele morrer, ele se levanta e reage. Meus irmãos, e as cabeças estão viradas, porque o colégio, a faculdade, a mídia, a imprensa, a aranha joga e enrola as pessoas e as pessoas não sabem. Quais são as ideias centrais de Gramsci? Vamos lá? As ideias centrais de Gramsci. Não vamos ler só o número 1. Todo mundo lê o número 1. 1, 2, 3. Foi o que ele disse. Número 2, todo mundo. Isso se consegue mediante ação concentrados intelectuais, chamados infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e status. Não tome quartéis, disse Gramsci. Tome o quê? Escolas. Tome o quê? Escolas. O que mais? Não ataque blindados do exército, ataque o quê? Ideias. Estão entendendo como é o gramscismo? Vamos lá. Número 3. 1, 2, 3, todo mundo. Antes de qualquer coisa, você precisa tomar os órgãos de cultura. Mas se antes do governo se tornar socialista,
Todo mundo já é socialista, sem nem saber o que é. Já pensou, irmão? Antes de qualquer coisa, você precisa tomar os órgãos de quê? Cultura. Assim, antes do governo se tornar socialista, todo mundo já é socialista sem nem saber. Vamos ver agora o número 4. 1, 2, 3. A revolução cultural precede a política. Primeiro, a cultura, depois a política. Número 5. Assim sendo, depois da revolução cultural, a autoridade do partido será no presente, invisível como um decreto divino, em que se obedece sem nem saber ao qual está obedecendo. Número 6. 1, 2, 3. Todo mundo bem alto, para a gente terminar ligeiro. As declarações acima mostram a sutileza do grancismo. O aluno da escola ou faculdade não sabe o que está acontecendo consigo, e muito menos o pai e a mãe, que não têm o direito de opinar sobre o currículo do curso do seu filho. Número 7. 1, 2, 3. O pior é que vocês humilham. É assim ou não é? Você já viu um jogo de futebol com um time só? A educação brasileira. A educação brasileira. Muito bem. As outras coisas, irmãos, aqui, não precisa vocês lerem em casa, né? Porque o que vai aqui para frente praticamente foi falado, vocês anotem. Meus irmãos, eu espero que tenha sido útil a vocês. Honestamente, vocês cresceram hoje, cresceram culturalmente? De noite Jesus vai batizar, vai renovar, vai salvar. Quem diz glória a Deus por isso? Glória a Deus.